Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos, mais uma vez aqui para passar para vocês várias informações interessantes e inteligentes. Espero que vocês possam curtir essa programação, porque eu trouxe uma pessoa que se tornou um amigo, né? Se tornou um amigo da gente, do Olá, Gente Boa. A gente vai sempre ver que se dá para sempre trazer ele aqui para a gente bater um papo com ele, que ele deve ter muita coisa, muito assunto legal para passar para vocês, tá bom? E a pessoa que eu estou trazendo para vocês, como sempre, né, é o Railson. Seja bem-vindo, Railson. Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Dependendo Da hora de que você quem vai, está assistindo o programa, vai né? nos assistir. Carlos, muito obrigado pelo convite. É Imagina, uma imagina, alegria estar aqui imagina. com vocês nesse projeto bonito Obrigado, e agradecemos. achei legal. É isso aí, o papo interessante e inteligente. É, É isso. porque o Olá Gente Boa, Railson, como eu sempre falo, sempre no início do programa, ele foi criado para vocês, tá? É um programa de gente boa, gente que faz o diferencial. Porque hoje você vê que as mídias hoje atacam muito com coisa muito negativa, né? Porque aí as pessoas ficam ali grudadas naquilo, naquelas informações negativas. Se você virar o canal da televisão, aí chega na parte de uma oração ou de uma mensagem, a pessoa já pula para o lado, não é assim geralmente? Uhum. Então eu pensei, cara, vamos passar alguma coisa boa pro povo. Tem tanta gente boa fazendo coisas boas, tanta gente quer ser um diferencial. Aí eu pensei, vou trazer gente boa pro programa. Aí eu falei, agora é o momento. Conheci o Padre Rodrigo, você é amigo seu, né, Padre Sim. Rodrigo? E eu, através do Padre Rodrigo, conheço você, e através de você eu vou conhecendo outra gente boa. Você vê como a corrente do bem, ela vai se prolongando, né? Uhum. Ela vai se esticando. E você tem muita coisa boa para passar pra gente, você é um homem espirituoso, né? Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa, que você é um teólogo, né? Isso aí Isso, mesmo? Pô, que exatamente. bacana. Fala um pouquinho de você, Raíssa, para o povo conhecer você, o seu trabalho, o que você faz hoje na Igreja Católica, qual o seu chamado hoje na Igreja Católica. Você não é missionário. Então, para a Igreja Católica, todo aquele que é batizado é um missionário, É? inclusive você, Carlos Oh, Roberto. obrigado, obrigado, Você também é obrigado. missionário, não é o Raio que Agradeço. está dizendo, é a igreja que Ah, diz por meio tá. do sacramento do batismo, né? Então, nesse sentido, eu também sou missionário, porque eu ajudo na formação, no processo de evangelização, na dinâmica de ajudar nesse processo de construção do reino de Deus, né? Sim, Nós sabemos que há mais de 2000 anos, um acontecimento que marcou toda a história do mundo, que é a encarnação de Jesus. sim, Jesus que exerceu seu ministério em torno de 1 ano e meio para 3 anos, formou ali um grupo de 12 discípulos que mais tarde se tornaram apóstolos, e de 2000 anos para cá, esses apóstolos ficaram firmes na pregação do evangelho e outras pessoas foram alcançadas por essa mensagem salvífica. E assim também eu fui alcançado por essa mensagem, recebi ela através dos meus pais, e desde muito pequeno, logo ali após a minha catequese de primeira Eucaristia, logo me engajei na minha comunidade, que é a paróquia Santuário São José Operário, ali no bairro do Capão Redondo. Atuei como coroinha, como acólito, ajudando o padre na missa. Depois me tornei catequista. Depois comecei a servir dentro dos movimentos jovens, em específico o movimento do TLC, contribuindo com um grupo de oração. E fui para a teologia, né, porque eu gostava muito daquele ambiente de formação, de aprofundar sobre a fé, não só de viver aqueles encontros que eram promovidos pela comunidade cristã, pela igreja, mas queria aprofundar cada vez mais. Então sempre fui um curioso, sempre gostei de servir, e tive esse despertar muito cedo de que o Senhor queria que eu estivesse propagando a palavra como um pregador, como um formador. E eu digo que é uma graça de Deus, porque eu costumo dizer para as pessoas, muitas delas não acreditam, mas é verdade. Eu sou bastante tímido, né? Pode não parecer, talvez alguém esteja assistindo e fala assim, como que alguém dá uma entrevista e faz uma palestra e é tímido? Mas se precisar pedir a informação, Carlos, na rua, eu tenho vergonha, sabe? eu também, rapaz. Eu sou muito tímido. Mesma coisa também, Railson. Eu converso muito. Aham, Eu venho aqui, bato papo com o povo aí na internet, falo com o Facebook, Instagram. sim. Estamos aí buscando mais gente que possa vir curtir o nosso programa. Na rua também converso com muita gente também. Mas, rapaz, eu também sou tímido também, viu? Isso aí acho que é a gente, né? Não sei por que essa timidez. Aham. Você sabe explicar por que essa timidez? Eu não Bom, também sei. não sei. Eu não sei explicar, cara. Mas talvez é porque a gente. A humildade, essa timidez nos torna ser humilde. Aham. Talvez por nós conhecer a palavra, por nós saber que
não há ninguém melhor do que ninguém. A gente não está aqui para ser melhor do que ninguém. Como você acabou de falar, você vem já de um bom tempo na Igreja Católica, coroinha, já foi líder, fez teologia, você hoje dá cursos, né, dentro da igreja Aham. para aqueles que vão ser professores de catequismo, é isso É, mesmo? os catequistas, né? Então Foram os você treina essas catequistas. pessoas para que elas possam dar né, A catequese. a catequese. Isso. Como é que funciona esse trabalho que você faz dentro desse chamado? Como é que funciona? Certo. Então, Carlos, dentro desse processo de evangelização da igreja, então nós temos os chamados sacramentos da iniciação cristã, Certo. que é o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Uhum. Então, são os 3 primeiros sacramentos que nós recebemos, que uma pessoa que está sendo iniciada da fé ela vai receber. Então, logo na infância, ali, os pais levam para que aquela criança receba o sacramento do batismo. Mais tarde, ela retorna para receber a catequese da primeira Eucaristia e também confirmar a sua fé, que é o sacramento da crisma, também chamado de sacramento da confirmação. E neste processo de formação, todas as etapas, elas pressupõem de uma catequese. O que é a catequese? Catequese é uma palavra que ela, traduzida para o português, vem do grego catequel, que é o mesmo que fazer eco. Seria essa uma tradução da palavra Nossa, tem catequel, nada a ver, né? fazer eco. Não, tem a ver Tem a sim, ver? tem a ver, porque o que é o catequel? Fazer eco do quê? Fazer eco da palavra de Jesus. Ah, sim, O que tá. que é o eco? Então imagina, a pessoa grita ali do Repita, né? alto, Repete, né, isso, doutor vai Paulo? repetindo, exatamente. Tá. Então a catequese é justamente isso. Aquele grito que Jesus deu lá atrás, aquele anúncio que Jesus deu lá atrás, instruindo os seus apóstolos, ele continua O eco. sendo ecoado através de cada um dos seus discípulos. Então a Uhum. catequese é exatamente isso. Então o catequista, ele não prega uma mensagem dele. O catequista faz eco da mensagem de Jesus. Então, um bom catequista, ele vai mergulhar na palavra, mergulhar na doutrina da igreja, para que ele possa fazer com que a palavra de Jesus ecoe naqueles encontros de sábado, de domingo, ou uma Cara, que vez por legal. semana. Então, esse é o processo. Então, se o catequista precisa fazer ecoar a palavra de Jesus, ele então, nesse processo no qual ele se prepara para atuar como catequista, ele precisa então estudar. Preparar. Isso, se preparar. Então a igreja oferece centros de formação, de apoio, pode ser subsídio, pode ser texto, e hoje eu atuo dentro da Diocese de Jundiaí e também dentro da Diocese de Campo Limpo. Então, essas duas dioceses, muitas outras no Brasil, diversa, grande maioria das dioceses do Brasil oferece esse tipo de formação para os catequistas. Mas a minha atuação hoje se concentra dentro da Diocese de Jundiaí e também dentro da Diocese de Campo Limpo, no qual eu administro algumas formações para esses catequistas que já atuam e aqueles que também pretendem atuar. Então, chegam catequistas que não têm muita experiência com os encontros de catequese, estão ali para aprender, chegam crus, podemos dizer assim, para aprender do zero. Não crus porque fizeram experiência com Jesus, é claro, Sim. mas querem aprender sobre esse dinamismo do encontro, conhecer mais sobre a fé, sobre a Bíblia. E tem aqueles que já atuam, já têm 5, 10 anos de atuação, mas querem aprender mais, querem melhorar, querem aperfeiçoar. Então, dentro desses encontros, então eu ministro formações sobre a Bíblia, sobre a doutrina da igreja, sobre liturgia, sobre metodologia catequética. Em Jundiaí eu acompanho todo o ciclo de formação, acompanho basicamente o curso inteiro, e na Diocese de Campo Limpo, lá eles têm uma estrutura de grades, não é? Tá. Então lá eu ministro duas matérias. Uma matéria chamada Catecismo da Igreja Católica, que é um livro no qual está condensada o principal da doutrina católica. Sim, sim. Né? E também ministro uma matéria chamada Eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja. Né? Eclésia, que é a palavra igreja em grego, e logia de logos, de estudo. Né? Então, estudo sobre a igreja. Bacana. Então, eu ministro essa matéria também, Eclesiologia. Legal, mas tem bastante coisa para fazer. Tem, um pouquinho. Mas a pessoa que... Vamos lá, você falou sobre a formação de pessoas que vão se formar para dar aula de catequismo. É isso mesmo? Catecismo. Isso. Fala. O jovem que vai... O jovem, o adolescente... O jovem, porque na verdade é uma criança ainda, não é isso? Qual a idade que a pessoa tem que chegar a fazer o catecismo? Então, Tem essa questão da idade, ela vai variar bastante, tá? Mas só quero pegar um gancho aqui, Carlos. Tá.
quando você cita aula de catequese ou aula de catecismo, que é um termo que a gente evita. Por quê? Porque a aula está muito condicionada à dimensão do processo pedagógico, do processo de formação. Tá bom. De instruir aquele que não foi iluminado, algo do tipo, Tá bom, assim, né? certo. Inclusive, até mesmo as pessoas da área da pedagogia mesmo, têm até evitado usar a expressão, né, o termo aluno, se usa estudante, certo. porque aluno na etimologia é aquele que não foi iluminado, mas é uma questão para a pedagogia. Mas legal. Mas fica a informação. Não, Fica a informação. Aqui é para isso. Não, mas eu não quero nem pegar o gancho nem do aluno, não é nem isso que está em questão, mas em relação ao encontro de catequese. Por quê? No encontro de catequese, a missão do catequista é que ele seja não um professor, mas um mistagogo. O que é o mistagogo? Mistagogo é aquele que vai conduzir a pessoa, a criança, ele vai conduzir. Então, o professor, ele é como se ele estivesse num patamar de cima, num degrau acima, instrui aquele que está abaixo. Sim. Na catequese, o catequista pega na mão do seu catequizando e conduz para que ele possa fazer esse mergulho. Então, essa é a beleza da catequese. Mas não tem idade, assim, não tem uma certa idade. Então, a catequese de primeira Eucaristia, geralmente crianças entre 8, 9, 10 anos, depende do costume do local, daquela paróquia, daquela comunidade. A catequese para a crisma, para a confirmação, a partir de 14, 15 anos, aí vai até 25, 30, não é? Quando já recebeu o batismo e já recebeu a Eucaristia. Sim. Se nós estamos falando de adultos que não receberam nenhum dos sacramentos, ele é chamado pela igreja de catecúmeno. Então, os catecúmenos têm com 18, 20, 30, idade. 40 anos, aí não tem idade, não tem limite. Então, ele vai para uma outra catequese, porque nós sabemos muito bem que há uma diferença muito grande, muito significativa, você transmitir uma informação para quem tem 8 anos, para quem tem 15, para quem tem 30. Com certeza. Então, é claro que a igreja tem esse cuidado. Então, essa catequese de adultos, que é para os catecúmenos, então ela separa a parte, a catequese de jovens é um outro bloco, a catequese de criança é um outro. E também os pais e padrinhos que levam a criança para receber o sacramento do batismo, eles também participam da catequese. Então, quem está nos acompanhando e foi padrinho recentemente, ou levou a sua criança para ser batizado, provavelmente passou por um encontro um dia antes, uma semana antes. Aquelas pessoas que ministraram o curso para vocês, eles são catequistas também. Então ali é um encontro de catequese. É que as pessoas às vezes chamam de o curso do batismo, né? O curso para o batismo, o curso de padrinhos. Não, é catequese, é um encontro de catequese também. Legal, eu já vi isso também, curso de batismo, então aí fiquei... na verdade é um encontro de catequese. Bacana, uma informação aí, pessoal, interessante para todo mundo que... É só você puxar legal aí que você consegue. Eu tô meio fraco. É que você... Pra não fazer arte aqui. Aqui, você faz assim, ó. Aqui você vem aqui, ó. Aí, agora foi. Agora você pode tomar a sua água legal. Muito bem. Aqui a gente fala assim, a gente vai curtindo com o pessoal. Mas, pessoal, as informações foram boas e interessantes, né? Porque eu trouxe o Railson. Porque o Railson, ele faz esse trabalho dentro da Igreja Católica. Achei interessante trazer essa informação para vocês, né, Railson? Porque eu também tenho muitas informações que eu não sei. Então, a gente traz essas pessoas que têm essas informações que eu também estou aprendendo também. Junto com eles, eu aprendo junto com eles daí. Essa parte de batismo, da catequese, do catecumo, né? Porque é muito interessante. Essa informação é importante para você que está aí, né? A gente é católico, eu falo, eu sou católico, mas peraí. Aí é uma coisa que eu comigo. Railson, a pessoa fala, eu sou católico. Já viu essa frase? Eu sou católico, né? Não é só ser católico, né, Railson? Como você pensa essa forma de pensamento? Eu sou católico, apostólico romano. Você que está na igreja, você já é um teólogo, você vem do estado espiritual já, né? Um bom tempo aí buscando esse lado espiritual, né? Eu falo aperfeiçoamento pessoal, não é isso? Católico, Railson, eu sou católico. Você que trabalha nessa área de catequista, né, que você prepara pessoas para dar esse treinamento para aqueles que estão ingressando, a juventude, né, jovens, adolescentes também, né, também se prepara. Me explica um pouco sobre isso. Tá. Bom, nós estamos num país majoritariamente cristão e que foi por muito tempo, por muitas décadas, majoritariamente católico. Né?
Então, o catolicismo ele foi transmitido por décadas, quase que de maneira cultural, Uhum. né? Então, isso pode ter suas vantagens, né? Tem o bônus, como também tem o ônus. Uhum. Então, na verdade, quando algumas pessoas dizem eu sou católico, e aí, na verdade, o complemento da frase é eu sou católico não praticante, né? Ah, Alguns dizem, né? Sou é. católico praticante ou católico não praticante. Não existe Na isso, verdade, né? na Antes, prática existe. mas, mas Na na prática existe. prática, Mas o que a pessoa está querendo dizer, Carlos, é o seguinte: na verdade, ela foi batizada. não foi Né? batizada. Ela foi batizada. Ela foi batizada e recebeu a primeira Eucaristia. Então, de fato, a herança religiosa dela é a herança católica. Certo. Agora, o quanto ela vive dessa fé, aí já é uma outra coisa, já é uma Outra história. outra história, uma outra questão. Tá? Mas diante dessas frases que nós escutamos, mais do que dizer não existe ou existe, cabe a nós aqui nos perguntarmos, principalmente como igreja, nós evangelizadores, o que nós fazemos para contribuir com essas pessoas que foram batizadas e hoje estão distantes da comunidade cristã, estão distantes da fé, estão afastadas da fé. Então, esse é um fenômeno, inclusive, Carlos, e aqui acho que é interessante para aqueles que nos assistem, a teologia dialoga com as demais ciências, com os demais saberes, e também a teologia dialoga muito bem com as demais teologias. Então, é claro, eu sou um teólogo católico, mas eu não deixo de dialogar com a teologia anglicana, teologia reformada, teologia pentecostal. E por que eu estou trazendo esse elemento? Porque hoje, principalmente no final dos anos 80 para o início dos anos 90, nós tivemos um boom do crescimento das igrejas Sim, evangélicas sim. e isso fez com que essas novas gerações, vamos dizer assim, também nascessem dentro desse processo que os católicos nasceram lá atrás. Pessoas, então, que nasceram dentro de famílias evangélicas, que foram levadas para os cultos, para que frequentasse a escola bíblica dominical, os encontros de mocidade, etc. e tal, recebessem o batismo, inclusive, mas hoje já não se identificam com a comunidade evangélica específica, com uma comunidade evangélica específica. O que eu Entendi. quero dizer é o seguinte: hoje nós já percebemos este fenômeno de evangélicos não praticantes. Já é uma realidade. Mas, na verdade, a expressão que é utilizada, o mundo evangélico usa a expressão os desigrejados. Pessoas, então, que se identificam com a fé evangélica, que têm a Bíblia em suas casas, que vez e outra aparecem em um culto denominacional, mas não têm esse sentimento de pertença, não estão envolvidos com aquela comunidade, com uma comunidade específica. Certo. Então, aquele fenômeno que atingiu os católicos e que atinge ainda hoje, agora passa a ser experimentado pelos evangélicos também. Então, é justamente essa ideia. A pessoa passou por uma experiência, ela tem uma experiência religiosa, mas não fincou essa experiência, não se colocou como discípulo, não se engajou na vida daquela comunidade. Então, é uma realidade experimentada por católicos lá atrás Tá. e que agora passa a ser experimentada também pelas igrejas evangélicas. Você vê que como mudou muita coisa, né, de lá para cá, né? A linha de raciocínio, de pensamento das pessoas mudou muito. Aham. De lá pra... eu não sei se você já, não sei se você já puxou essa pesquisa. Muitos vieram da Igreja Católica, né? Muitos vieram, foram batizados, depois eles se engrenaram Sim, em outras religiões, né? sim. E a Igreja Católica, ela deve ter com certeza, logicamente, um livro lá, né? Que é onde tem todos né? Os registros das pessoas que foram De batizadas batismo. da igreja, não é verdade? Sim. Tem, né? Olha, Ailson, eu falo por mim, tá? Nem falo pelas pessoas que estão, as pessoas estão lá e vão pegar isso como experiência minha, a minha experiência para que elas possam ser tocadas. Eu não estou vendo, eu não vejo as paredes à minha volta. Geralmente as pessoas falam, nós tivemos uma missa agora domingo e foi falado umas coisas muito fortes e fez eu refletir. A gente não vê as paredes à nossa volta, porque as paredes elas nos trancam nossos olhos, você não consegue chegar além delas, né? Aham. Porque dentro de uma missa, fora das paredes, está acontecendo muita coisa também.
muita coisa por aí afora. Pessoas como você que está trabalhando, ajudando a preparar catequistas, né? Para que eles possam preparar jovens, adolescentes, até adultos, para que possam retornar à sua vida cristã, né? Tem muita gente que está muito perdido dentro da igreja. A própria igreja também está perdida, ela está lá dentro, mas talvez não tenha um conhecimento sobre o trabalho que a igreja faz, o que ela busca, né? Para que aquelas pessoas se tornem mais espirituosas lá dentro. Então, eu penso desta maneira. Eu olho todo esse projeto que a igreja fornece, que a igreja ensina, que a igreja prepara, não somente do lado espiritual, como também do lado físico, que ela também se preocupa com o lado físico também dos irmãos que estão lá dentro, né? Tem o processo da caridade, né? Que a própria igreja também fornece também para aqueles que estão ali tão aciudos, né? Dentro da comunidade onde a igreja está ali presente, ela trabalha, né? Ali naquela parte, naquela região, para ajudar a parte espiritual das pessoas. Porque a gente tivemos lá dentro da igreja, foi feito evangelização. Aí a gente o pessoal lá se uniu para fazer um trabalho de evangelização nas mediações da igreja. Achei muito bonito isso. Lá onde você hoje frequenta, você já fez isso também? Esse trabalho externo para a igreja? Você foi nas mediações onde existem as pessoas, talvez precisam de informações, uma palavra amiga, porque Jesus, ele não está olhando placa de igreja, você sabe disso, né? Ele está olhando aqui, o coração de cada um. De repente você vai lá, fala uma mensagem ali, como você já tem conhecimento de teologia, você se aprofundou um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, você já teve essa experiência de passar para alguém uma mensagem, essa pessoa olhar para você e falar, domingo eu estou lá na sua igreja? Ali nós estamos a minha paróquia, né? Minha paróquia fica ali no bairro do Capão Redondo. Sim. Então nós estamos bem no centrinho ali do Capão, entre o Jardim Ângela e o metrô ali, né? A Estação Capão Redondo. É aquela pequena, bem ao aquela centro. uma santa bem grande na frente. Não, essa é a Nossa Senhora do Carmo. Essa está em frente ao metrô. É um pouquinho para frente. A outra mais para frente. Seguindo Elias Mas, Comendador Santana. Tá. Enfim, para quem tá lá. Quem conhece ali a região. Então nós estamos num bairro bastante populoso. Bastante. Um bairro que tem uma realidade socioeconômica bastante significativa, né? Então é um bairro marcado pela violência também, infelizmente. Já foi pior, a gente teve avanços, com o agravamento da crise pandêmica, que é a crise sanitária, que vira crise socioeconômica, voltou a ser recorrente, cenas de violência, episódios de assalto, etc e tal. Enfim, essa é a realidade ali na qual nós estamos. Então nós sabemos que é um bairro no qual essa mensagem tem uma potência, o evangelho tem uma potência, né? E respondendo de maneira direta, já participei de ações de evangelização na rua e foram experiências muito boas, né? Muito boas porque as pessoas ficam surpresas quando são visitadas pela Igreja Católica, porque não é algo comum. Não é comum, então, exatamente. Quem já passou por essa experiência já deve ter percebido isso, né? Que as pessoas ficam surpresas quando são visitadas pela Igreja Católica. E essa pergunta me recorda um episódio bem específico de uma casa que ficava coisa de, basicamente assim, 4 casas separavam a casa deste casal do edifício onde estava a igreja. Coisa de 4 casas, a mesma rua. A mesma rua. E aí quando nós tocamos a campainha, aquela moça saiu à porta e ela disse que estava muito feliz de receber aquela visita, que ela tinha muita vontade de ir à igreja, mas que ela muitas vezes não ia porque ela estava diante de um esposo bastante violento e agressivo e que não permitia ela sair. Nossa. E aí imagina essa realidade. Triste demais. Ela estava, assim, sem exagero, coisa de 4 casas, a casa dela e o prédio no qual estava a igreja, né? Isso para dizer o quê? São realidades que muitas vezes nós não temos noção que elas existem, e só quando nós nos comprometemos com esse evangelho encarnado, nós podemos ter ciência disso, né? As nossas igrejas, Carlos, eu costumo dizer isso, principalmente no Brasil, sobretudo em São Paulo, elas sempre estão cheias. Mas isso não é um sinal
isso pode significar nada. De alegria, Né? de Porque, felicidade. não, assim, eu vou construir aqui o argumento. Hum. O que eu quero dizer é o seguinte, nós sempre vamos ter pessoas dentro das nossas igrejas. Né? Então, dificilmente esse cenário vai mudar. É claro, a gente pode discutir, talvez, daqui a décadas, a mudança do panorama religioso. Uhum. Nós temos o censo, os últimos censos no Brasil têm apontado isso, o crescimento evangélico e tal, mas, enfim, eu quero dizer, o Brasil ele continua cristão, majoritariamente cristão, isso aí ele segue. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos nossas comunidades reúnem muitas pessoas, mas o questionamento que eu faço é o quanto essas pessoas que se reúnem ali no domingo estão atentas às dores, aos dramas, às cruzes que as pessoas carregam no seu dia a dia. Então, eu citei esse episódio de uma mulher vítima de violência doméstica. Há Triste, né? quatro casas ao lado da igreja. Triste. Eu me recordo de um outro episódio de uma família no qual o esposo tinha perdido o emprego e com muita vergonha ali imagina, o senhor ali não consegue comprar uma cesta básica para casa, então o homem se sente mal, Sim. é que ele pode se afundar numa depressão, entre Com outras certeza. coisas. Então imagina esse drama. E aí num encontro, numa pequena partilha com os demais irmãos, ele abriu o coração, né? Não dentro da igreja, Tá. num encontro em uma casa, ele abriu o coração e aquelas pessoas organizaram e conseguiram levar uma cesta básica para ele, porque o armário dele estava vazio. Um senhor, junto com a sua esposa, que frequentava a missa, todos os domingos estavam sentados lá e Ninguém sabia da situação deles. ninguém sabia. Então, nesse sentido, a minha provocação é essa. Então, não basta nos reunirmos, mas o quanto o evangelho de fato está encarnado na nossa vida. Aí eu volto àquela questão que você trouxe, Carlos, do católico praticante e não praticante. Perceba, o católico que vai à missa todo domingo, ele é praticante? Ele se denomina praticante. Mas será o quanto ele pratica? Ele pratica na dimensão Se do compromete, culto né? clero domingo? Isso é pouco. O evangelho nos provoca mais, o evangelho nos pede mais. Pior que é verdade, né? O comprometimento, você está dizendo, né? Você está ali sentado, várias pessoas sentadas ali ouvindo aquela mensagem, mas você não conhece a vida de ninguém ali dentro. Você não sabe o que a pessoa está vivendo, está passando. Né? Até nessa dinâmica, pensando na dinâmica de culto, eu me recordo de uma irmã que estudava comigo na época da teologia, e aí ali por volta do ano de 2016, 2017, não me recordo bem, saiu um texto do Vaticano orientando sobre o momento da paz, né? Que é logo Eu lembro. na reta final da oração eucarística, saudáveis irmãos em Cristo, né? Desejando a paz. Ele estava dando umas orientações. E aí o texto diz o seguinte, né? O texto oficial da igreja, no lugar onde é costume, né? Eles vão se saudar, né? Com a paz. Ou seja, existem comunidades que não têm o costume de dar a paz. Depois chegou a pandemia, e aí por uma questão também, né, da crise sanitária causada pelo Covid-19, aquele momento foi retirado. Né? Mas não é que ele foi abolido, então perdeu-se o costume. Né? E ela dizia o seguinte, aquela irmã dizia o seguinte, é o único momento em que nós nos olhamos durante toda a missa. É o único momento onde nós, irmãos e irmãs, nos olhamos uns aos outros. Porque a todo momento nós, claro, nós estamos olhando para o altar, estamos olhando para a cruz, estamos olhando para o Cristo. Mas o Cristo também pede de nós esse olhar horizontal. Mas não está mais tendo isso, não tá tendo isso mais, né? Então, porque acabou, nós perdemos o costume por conta da pandemia. Isso. Mas algumas comunidades retomaram. Algumas comunidades retomaram isso. Nossa. Inclusive, quem está nos acompanhando, que é de uma comunidade cristã e católica, dê a dica para que volte. Mesmo, não é verdade, né? Isso aí você está falando a verdade. Eu não vejo mais isso na igreja mesmo, faz um tempo depois que porque acabou perdendo o costume. Mas não é que foi abolido, mas não você foi. olha para o irmão, aquela pessoa olha para você, aí você consegue sentir né? É uma vibração de amor um pelo outro, né? Reconhecer os irmãos. O olhar da pessoa, né? O que acontece, Carlos, é o seguinte. A fé cristã é fé comunitária. A fé cristã é a fé comunitária. Jesus, quando nós lemos os evangelhos, ele também reza sozinho. Mas você conta nos dedos esses episódios. Jesus está sempre reunido. Ele com os 12
ele com o grupo dos 72, que é um outro grupo de discípulos que o Sim, Evangelho sim. nos narra, ele com Pedro, João, com Pedro, João e Lucas, Os sacerdotes o do templo. Pedro, João e Tiago, ele com as mulheres. Jesus está sempre reunido, sempre, sempre. E ele indicou isso para o grupo dos discípulos. A fé cristã é a fé comunitária. Então, é uma pena, porque muitos cristãos acabam reduzindo a sua espiritualidade e o seu modo de seguir Jesus a uma fé egocêntrica, individualista, solitária. E até mesmo quando nós estamos na dinâmica de culto, na dinâmica comunitária. Então, quantas vezes na missa nós, não só pelo momento da paz, com ele ou não, mas quantas vezes nós entramos na igreja para a missa e não falamos com ninguém, saímos e não falamos com ninguém, e vamos caminhando até a nossa casa e não falamos com ninguém. E muitas vezes chegamos dentro da nossa casa e porque o esposo é difícil, porque a esposa é difícil, porque o filho... E adentramos no nosso quarto e não falamos com mais ninguém. O evangelho nos pede mais. Nos pede muito mais. Uma boa mensagem que você deu, verdade. Concordo com você. Realmente a gente vê aí muitas pessoas que vão para a igreja. Se eu não chegar nela para cumprimentar, ela não chega em você. Ela entra na igreja, sai da igreja e acaba se tornando. Quer dizer, qual foi a mensagem que aquela pessoa ela teve, que ela recebeu dentro da igreja? Porque aí você está falando de um fato onde a pessoa ela participa do momento sagrado, né, da hóstia sagrada, mas aquele ali, será que ele fez algum efeito na vida dela, naquele momento? Para mim faz muito efeito. Quando eu participo daquele momento, me preenche o coração, eu quero falar com todo mundo, eu quero dialogar com todo mundo, porque é uma alegria, rapaz. Eu não sei se é a mesma coisa com você. Não, Cristo, ele está presente ali. É uma alegria, não é uma alegria? Ele é alimento, ele é pão da vida, ele nos alimenta e ao mesmo tempo essa graça atua em nós. Né? Hoje nós não temos mais esse costume, mas a ideia permanece a mesma. Quando terminava a missa, quando ela era celebrada em latim, o padre dizia ite missa est, isso é, ide em missão. Missa vem de missão. Tá. Missa vem de missão. Ou seja, a bênção final que nós recebemos não é para outra coisa senão para nos enviar, para que sejamos enviados em missão. Entendi. Então nós, na missa, nos alimentamos da palavra e da Eucaristia para depois recebermos essa bênção, para sairmos de lá fortalecidos para exercermos a nossa missão, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, nas nossas relações. Então nós precisamos sair diferentes. Toda a missa nós precisamos sair diferentes e justamente com esse desejo de ir ao encontro do outro, de servir. São João Bosco dizia assim, Deus nos colocou no mundo para servirmos aos outros. Se nós não estamos a serviço dos irmãos, nós não entendemos o que é seguir Jesus de Nazaré. Rapaz, você está falando isso, eu fico feliz por ter trazido você aqui no programa Olá Gente Boa, por você estar passando essa mensagem tão bonita para todo mundo. E eu fico feliz por saber, por ter te conhecido também. Porque o meu propósito do Olá Gente Boa é isso. É poder dar às pessoas uma mensagem que possa tocar o coração delas, para que elas possam ser sentidas, para que elas possam saber que Jesus não é só você sentar no banco, levantar do banco e acabou. Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é esperança, Jesus Cristo é dar força para ajudar aquelas pessoas que precisam se levantar. Muitas vezes você está na igreja, eu vejo muito isso, você sabe, não é crítica, gente, mas é a realidade. As pessoas vão para a igreja, para mim a hóstia sagrada é muito especial para mim. E você está ali, naquele momento tão sagrado, tão especial, e de repente você sai dali, parece que aquilo tudo ali ficou esquecido, sabe? Né? Pô, esquece. Mas é sério, porque você está saindo com o corpo e o sangue de Cristo. É uma representação do corpo e sangue de Cristo ali. Não, é o corpo e o sangue. É o corpo e sangue. Exatamente. Para a fé católica, é o corpo e o sangue. Então as pessoas saem dali, mas estou falando do sentido de representação, porque é assim que a pessoa sai. Estou dizendo do sentido de... Eu que joguei errado a palavra. A pessoa sai daquele jeito, quando para ela é uma representação do corpo e sangue. E na verdade é o corpo e sangue de Cristo. E ela sai como se fosse só apenas uma representação. Entendi. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas não é assim mesmo que as pessoas pensam? Você já ter essa visão já?
A pessoa pensa que aquilo, muitas pessoas saem ali como se fosse ali foi apenas uma representação, não é? Eu vejo diferente, eu olho, puta, cara, eu recebi, sabe, eu fui consagrado, sabe, eu me sinto como fui consagrado. Eu tenho que passar essa consagração para aqueles que precisam receber também. Então, já é um grande pecado, né? E aí a gente volta ao início da nossa conversa, por isso a importância de uma catequese bem fundamentada. Você entendeu, né? Por isso que o seu trabalho Então, é importante. Tipo assim, você prepara, né, aquele professor, né? Vamos dizer assim, aquela pessoa para poder preparar. O catequista. O catequista. Para ele preparar outros, para que esses outros possam depois também preparar outros. E a missão começa aí. Esse é o processo de discipulado. Você vai voltando e volta. Engraçado, você volta lá, depois você volta cá, mas você vê que o sentido de tudo é um só, né? Entendeu? Poxa, que legal, Ailson. Você realmente tá firme, então, nessa pegada, Espero que sim. Mas aí, quais são as suas metas para frente, depois que você está nesse trabalho, tudo que você está fazendo hoje? Você tem algum projeto, você tem alguma coisa que você está aí em mente, ou você já está com algum projeto já para iniciar o ano que vem? Tá. Então, como meta pessoal, né, eu quero muito ir para o mestrado em teologia, então quero continuar estudando, produzindo. Então, querendo ou não, eu sigo atuando na dimensão da teologia prática, através de encontros, das formações, mas quero produzir mais. Gosto muito de atuar, servindo diretamente as paróquias, mas quero produzir mais no campo acadêmico, isso mais enquanto projeto pessoal. Agora em dezembro estarei na Missão Jovem na Amazônia, não é? Produzida pela CNBB, então vai ser na Diocese de Macapá, que vai nos acolher. Então dia 8 de dezembro eu tô embarcando rumo a Macapá. Amazonas. No Amapá, na Amapá? verdade. Está ali na região da Amazônia, né? Não está ali na região norte, mas a diocese que vai nos acolher é a diocese de Macapá. Você vai longe, hein? É longe. Vai longe. É longe. Realmente você se tornou um missionário mesmo, atuante mesmo. Sim. Que Eu praticamente todo final de semana, assim, ao longo do ano, tirando ali os meses de festas, né? Janeiro e dezembro, todo final de semana eu estou em alguma formação, alguma progressão, algum encontro. Assim. Que bacana, Ailson. Então, mas aí, Ailson, você está nessa pegada de missionário, fazendo todo esse trabalho para a igreja, ser um rapaz solteiro? Sim, Tá. mas eu não quero ser padre, se é essa a próxima pergunta, tá? Eu não pretendo ser padre, porque você não. tem jeito, tá levando jeito. Não pretendo ser padre. Eu brinco assim que... Brinco não, é uma verdade, né? Eu sou teólogo por opção e por vocação. Certo. Então, nunca quis ser seminarista, nunca pensei de forma Já séria foi em ser convidado, padre. Não, se convidar de forma séria, não, mas também eu não... Pô, Railson, obrigado, Railson. Obrigado mesmo. Você realmente passou para nós aqui muitas informações legais, interessantes. Até eu aprendi com você hoje. Foi bom para mim também, né? Isso é bom que a gente vai crescendo espiritualmente, né? Parece que não, mas você sabe que cresce também espiritualmente, né? Sim, com certeza. Para mim foi importante a sua vida, viu? E eu acho que para quem também assistiu também, foi muito importante também a vida do Railson, né? Espero que ele possa vir mais vezes, Railson. Aqui está aberto. Tá bom. Marcar. Traz o padre, né? O Marcos Patrícia. Por favor, você tem um contato com ele, vamos fazer com ele, que ele também deve ter muita coisa boa para passar para a gente, né? Pessoal, eu agradeço a presença do Railson, né? E, Railson, como sempre, eu gosto sempre de deixar que o convidado dê sua mensagem espiritual para os nossos ouvintes. Fique à vontade, o público vai ouvir uma mensagem sua, missionária. Você deve ter muita coisa boa aí. Por favor, você... Não, mensagem minha não, mensagem do meu mestre, nosso mestre Jesus de Nazaré. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo, pegando aquele gancho que você trouxe logo no início, nós estamos constantemente sendo bombardeados por informações. Então a gente abre o celular, a gente liga o rádio, a gente liga a TV e nós somos bombardeados por informações. E tudo isso é barulho, né? O barulho não é só o ruído, o barulho é tudo aquilo que tira a nossa atenção. E é por isso que nós somos essa sociedade do cansaço, da qual escreve o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, né? Nós somos essa sociedade do cansaço justamente porque nós estamos, a todo momento, tendo a nossa atenção sendo tomada, sendo tirada.
Então, por isso que é importante nós resgatarmos a importância do descanso. Acho que essa é uma informação importante. O descanso e o lazer. Isso é fundamental para a sociedade contemporânea. Nós desaprendemos a descansar. Somente nós que estamos nos grandes centros urbanos, constantemente nós somos bombardeados por essa informação, que se nós não produzimos, nós não servimos. É importante nós descansarmos. E aliado ao descanso, nós precisamos escutar uma voz interior. Fyodor Dostoiévski escreve em uma das suas obras: todo ser humano tem dentro de si uma lacuna do tamanho de Deus. Só ele pode preencher, só o Eterno pode preencher. A gente está atolado de trabalho, de metas, de planos, mas esse vazio só pode ser preenchido pelo Eterno. Então, descanso e que possamos escutar essa voz interior que é o próprio Deus, que é o Eterno. E é essa voz interior, é essa voz do Eterno que muitas vezes vai nos ajudar no processo de discernimento. Nós sofremos porque não sabemos tomar decisões. E por que não estamos sabendo tomar decisões? Porque nós não paramos e não escutamos essa voz interior. Quando nós descansarmos e, consequentemente, escutarmos essa voz interior, tomaremos decisões mais acertadas, estaremos mais em paz com as nossas decisões. Muito obrigado, Railson. Olha, o Railson falou... O Railson usou minhas palavras, tá, gente? Eu ia falar sobre isso aí, as decisões, né? Uhum. E acho que provavelmente você foi tocado para falar e eu acho que não precisa nem falar mais nada. Acho que o silêncio deixa por si. Você pense direitinho, analise o seu coração, se apegue mais a Jesus, porque Ele é a fonte e a força da nossa vida. Ele deixou tudo já certinho, está tudo bonitinho, o banquete já está tudo pronto. Agora a gente temos que aproveitar o banquete, né? Deus abençoe a todos vocês, né, Railson? Uhum. Que vocês estejam sempre conosco, sempre participando com a gente e que vocês possam, quando estiverem na igreja, orem por nós, não é verdade? Isso aí. Um beijo no coração de vocês. Olá, gente boa. Mais um dia agradável com o nosso amigo Railson aqui. Obrigado, Railson. Obrigado. Tchau, até mais, pessoal. Até mais.